pois não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, porque o teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo. A paz do Senhor, pastor Johnny. Você não vai parar. Você não vai parar. Daqui a pouquinho estaremos trazendo uma palavra ao coração dos irmãos. Você vai chegar, você não vai parar. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é tremendo. Medita na lei desse hino. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Glórias, você não vai parar. Não abandone Dono barco. pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Aleluias. Não abandone Dono o barco. Compartilhe essa live. vai servir de testemunho para Daqui a pouco estaremos ministrando a palavra. de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Você não vai parar. Chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Jesus do Nazaré, ele já deu ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. 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 Para o Senhor, Manjane. Você não vai parar. Você não vai parar. Magno Silva, Deus abençoe. Célia Oliveira, Você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. Eu sou Jesus do Nazaré e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Sou Jesus do Nazaré e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Você não vai parar. Glória a Deus. Quer você não ter de mexer? Senta. Com o Imecap Hair Max, você pode tratar a queda de cabelo sem sair de Esquenta com essas propagandas. Árvore cortada. Daqui a pouco estaremos trazendo uma palavra da parte do Senhor ao teu coração. Deus tem falado muito comigo sobre morte prematura. Eu quero falar com os irmãos sobre a morte prematura. A gente vai estudando e Deus vai falando algo ao nosso coração. Árvore cheio de vida cortaram. Oh, glórias. E os frutos que ela produzia. Josimar. Glória a Deus. Du, Deus abençoe, Du, que saudade, hein?
Deus abençoe a tua vida. A história aqui. Grande homem de Deus. Mas Ainda bem que a resposta vem do céu e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém disse só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí. Eu vou restituir. Oh glória! Missionária Mara Santos, Deus abençoe. Daqui a pouco estaremos falando sobre morte prematura. Na terra tua raiz, Se o céu procura ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança. Denise, Deus abençoe, Denise. E tudo novamente irá voltar. Deus vai colocar tudo ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a negar. Vai ser tão lindo. Denise, Testemunho que Deus tem obra grande na tua vida, missionária. eu fui uma árvore E cortada. mas há o cheiro das águas de Deus e minha vida neles. Deus vai restaurar vidas. Mas ainda bem Que a resposta vem de céus e a última palavra. quem determina ainda é Deus. Sebastião Mastro, Deus abençoe. Pastor Sebastião Mastro. Mas Deus diz Tem vida aí. Eu vou restituir ainda a esperança. foi cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso venha Oh glória! na terra sua raiz, ao seu tronco morreu. Ouça a voz de que Deus diz. Ainda há A esperança. a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar. Voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Mamara, que saudade, mamãe. Tempos bons, hein? Que você irá contar dizendo: eu fui uma árvore encontrada. Mas ao cheiro das águas E Deus, minha vida. restaurar. E aí, restaurou os meus sonhos, restaurou a minha Nosso Deus fé. ainda restaura. A minha saúde, Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família. E hoje todos nós te servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer: até tinha a estrutura, mas veio a morrer. Eu me lembrava da promessa, pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia. E ainda há esperança para A esperança novamente vencerá. ao cheiro das águas. E se caso Estamos com muita saudade. se o seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz: ainda há esperança, a alegria vai. Os irmãos, peguem a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia lá. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra. Nós vamos falar sobre o arrebatamento do profeta Elias. Nós vamos falar sobre uma morte prematura. É algo que Deus tem colocado no nosso coração. Nós vamos estudando a palavra e nós aprendemos algo aqui de muito valor
para nós nessa época, nesse tempo. E Deus, minha vida nele. E eu quero compartilhar com os irmãos. Os irmãos que puder, pega a tua Bíblia. Foi uma árvore. Nós estaremos ali lendo em 2 Reis, capítulo número 2. E o versículo de número 9. Aleluia. Compartilhe essa live aí. Compartilhe a live. Nós estaremos trazendo uma palavra da parte do Senhor para a tua vida, para a minha vida. E esta palavra irá mudar a nossa posição diante do Senhor. Esta palavra irá mudar a nossa vida. Irá fazer nós tomarmos uma posição a mais. Irá fazer a gente nos posicionar conforme o Senhor quer que nós nos posicionamos. Abra a tua Bíblia aí. Livro do profeta, livro do 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo número 2. E versículo 1. Quero ler aqui. No livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 1. Compartilhe essa live. Eu sei que Deus irá falar com você de uma maneira poderosa. É algo que nós estamos passando, essa pandemia, essa crise mundial, tem assolado vidas, mas tudo tem um propósito. E o maior propósito é o propósito de Deus. O maior propósito que prevalece é o de Deus. O propósito de Deus prevalece sobre todos os propósitos na terra. E através desta pandemia, o propósito de Deus é o que mais prevalece. Muitas vezes acontecem coisas que nós não queremos, acontecem coisas que aos nossos olhos carnais nós não aceitamos, mas nós entendemos que há um propósito. Há um propósito e o propósito é do Senhor. É um propósito para que Deus venha colocar algumas coisas no lugar. É um propósito a qual que Deus venha nos chamar a atenção para que nós possamos nos posicionar conforme Ele quer. Porque da maneira que nós estamos vivendo, Deus não quer. Livro de 2 Reis, capítulo número 2, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. E aconteceu, quando o Senhor Jeová determinou arrebatar a Elias ao céu em um redemoinho, que Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Senhor Deus e Pai, que estamos diante da Tua presença, para adorarmos, exaltar o Senhor que é digno de honra, glórias e louvores. Ó Pai de amor e bondade, queremos engrandecer o Teu nome. Senhor, esta palavra o Senhor tem colocado em nossos corações, tem ardido em nossos corações, porque Tu conheces o propósito, Tu sabes o que o Senhor quer fazer, a maneira que o Senhor quer trabalhar em vidas, ó Pai. Que o Senhor venha falar conosco de uma maneira poderosa, é o que nós pedimos e entregamos tudo nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Aqui nós vemos aqui uma trajetória de um grande homem, a trajetória do profeta Elias. Se nós voltarmos para o primeiro livro de Reis, primeiro livro dos Reis, nós vemos ali no capítulo 17, a qual que Elias, ele era um tisbita de Tisbe, e esse profeta, Deus toma ele de uma maneira tremenda, a chamada grande, uma unção tremenda, uma unção poderosa, uma autoridade grande, conhecida como profeta do fogo.
E esse profeta, ele, no capítulo 17 do 1º Reis, ele vai até ao rei Acabe e ele se apresenta diante do rei Acabe e ele declara: pela vida do Senhor Jeová, Deus de Israel, em cuja presença não estou, não haverá neste ano nem orvalho, nem chuva, senão segundo a minha palavra. Ele tinha tanta convicção do Deus que ele servia, ele tinha uma tamanha convicção do Deus a qual ele adorava, a qual ele servia, e ele tinha convicção do seu chamado, do teu ministério, e ele depara perante um rei e profere esta palavra, que não haverá nem chuva, nem orvalho durante os anos, senão segundo a palavra dele, se ele não voltar atrás e falar novamente. E nós vemos que o tempo passa e os anos e as águas a qual ao redor, as nascentes, começam a se secar por falta da chuva, por falta do orvalho. E nós vemos aqui que cumpre a profecia falada, a profecia profetizada através dos lábios do profeta a uma nação diante de um rei. E acontece que todos nós conhecemos essa passagem, os irmãos conhecem que a ponto que Eliseu ele corre para um ribeiro e ele fica naquele ribeiro chamado Querite. E naquele ribeiro ele fica ali, Deus manda corvos levar comida para ele, os corvos levar comida, se alimentar, e ele bebe daquela água daquele ribeiro. Mas acontece que os anos passam, o tempo passa, e por não haver chuva na terra, o ribeiro seca. Através da tua palavra, não acontece chuva, não tem orvalho, e a terra entra numa escassez, e a ponto que o ribeiro a qual que ele tomava da água se secou. Mas nós vemos lá na frente que Elias depara com o servo de Acabe, e ele, Obadias fala que o seu senhor está à procura dele, já procurou em toda a redondeza, por causa da palavra do profeta. A chuva não veio, o orvalho não caiu sobre a terra, e os rios estavam se secando cada vez mais, as nascentes estavam se secando, a ponto que o rei manda uma comitiva atrás daquele profeta, para que venha capturar aquele profeta, para que ele venha profetizar novamente. Mas Elias depara com aquele servo do rei Acabe, Obadias, e fala: mande, corre até o seu senhor e fale que eu estou indo de encontro dele. E nós sabemos o que acontece. Mais à frente nós vemos a situação a qual que Acabe, Elias ele chama Acabe e manda Acabe para o monte, juntamente com os profetas, e havia ali 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, e aqueles profetas sobem no monte para um duelo, a qual que Elias propôs, para determinar qual Deus que era verdadeiro. E os irmãos conhecem que Elias manda os profetas preparar os seus altares, e não era para colocar fogo no altar, era para clamar, era para buscar para o Deus de o Baal, Azera, para que eles viessem
mandar fogo dos céus da onde estivesse e queimar o holocausto e o sacrifício que estava no altar. E aqueles profetas de Baal e Azera clamavam, e Elias ria, e Elias observando, porque Elias tinha uma convicção do Deus que ele servia, a ponto que era meio-dia, e Elias dizia: grita mais alto, porque talvez o teu Deus está dormindo, grita mais alto, porque talvez ele não está escutando. E aqueles profetas gritavam. Aí Elias pega e chega o momento de Elias oferecer o seu sacrifício. Elias prepara aquele altar, repara o altar que estava caído, repara o altar, faz uma valeta, um rego ali em volta do altar, coloca o seu sacrifício sobre a lenha, manda jogar água, molhar o altar, deixar o altar encharcado, e nós vemos que acontece que Elias clama ao Deus dos céus, e Elias clama ao Deus que venha responder com fogo, e o nosso Deus, ele responde com fogo, e aquele fogo queima o holocausto e lambe aquela água que está naquele rego, que está naquela valeta, e consome tudo. O Deus responde com fogo. E Elias foi se chamado como profeta do fogo. Só que nós vemos que o tempo passa de um homem de Deus, um homem de Deus que estava sendo usado, e ele tinha uma convicção tamanha, ele tinha uma convicção que tinha uma intimidade grande, e a ponto que ele se enche tanto, e ele se sente um pouco grande na presença, ele se sente um pouco com muito poder, um homem que tinha intimidade, era chamado o profeta do fogo, e a ponto que chega um momento, nós vamos vendo lá, se a gente ir lá para o capítulo 2 do segundo livro do Reis, nós vemos que, ou seja, no capítulo 1, nós vemos ali no reino de Acasias, quando foi morto Jeú, rei de Israel, e que acontece uma situação ali, que a ponto que Elias estava no monte, e o rei mandou os soldados, um capitão de 50, nós vamos ver no versículo 9, do capítulo 1 de 2 Reis, o rei manda ir buscar o profeta. E quando esse capitão de 50 está chegando, quando contempla, ele sobe até Elias naquele monte. Elias estava no monte, no cume de um monte, sentado. Aquele profeta, aquele capitão chega e grita: homem de Deus, o rei te diz, desce. E Elias responde àquele capitão: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e os consuma, ele e os seus 50. E os seus 50. E acontece que desce fogo do céu e consome aquele capitão e os 50 soldados. Era um homem que tinha uma autoridade. Acontece a segunda vez, o capitão de 50 sobe novamente, o outro capitão de 50 com 50 soldados. E quando ele chega naquele cume do monte, ele fala: homem de Deus, o rei manda você descer
E ele fala: se eu sou homem de Deus, que desça do fogo do céu e te consuma, e consuma os 50 soldados. E acontece novamente. Uma terceira leva, o terceiro capitão sobe novamente. E quando ele sobe, ele com medo de morrer, ele se prostra, sobe de joelhos naquele monte, perante o homem. E ele fala assim, pedindo: por favor, não nos consuma. Eu rogo que considere a minha vida e a vida dos 50 dos teus servos. Não nos mate. Não nos mate. Nós vemos uma situação de um homem que aos olhos humanos, aos olhos espirituais também, estava tão cheio da presença, só que o poder subiu sobre a sua cabeça, e Deus revela para ele, e Deus vai e revela para ele no capítulo 2, que Deus revela para ele e determina arrebatar ele aos céus em um redemoinho. Deus fala: chega, Elias, eu vou te recolher a um redemoinho. Aquele redemoinho a gente vai estudando, a gente vai aprendendo que aquele redemoinho era uma disciplina de Deus para Elias. Era uma disciplina. Porque ele começou a buscar do poder que estava sobre ele. Ele começou o ministério bem. Depois nós vamos vendo o fim do ministério de Elias. Ele estava cheio de si. Ele estava cheio de si mesmo. Ele achava que ele era melhor do que os outros. Ele batia no peito dizendo: eu sou homem de Deus. Ele batia no peito dizendo que ele era melhor do que todo mundo. Ele achava que ele era santo demais. Ele achava que só ele era santo. Que ele era o homem de Deus. Que ele era o tal. Então nós vemos ali um ministério que começa bem. Mas o tempo passa e ele começa a sentir que ele tinha poder, a qual que ele era chamado o profeta do fogo, o homem que Deus usava. E ele começa a se encher de si. Ele acha que ele é melhor do que todo mundo. Ele acha que só ele é o tal. E ele começa a ver erros em todo mundo, começa a ver pecados em todo mundo. E ele batia no peito. A qual o ponto que nós lemos ali, logo há pouco, nós lemos que a ponto que o capitão chegava, o capitão de 50, homem de Deus, o rei manda te dizer: desce. E ele fala: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e mate. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma. Quantos que a gente ouve falar isso? Se eu sou homem de Deus, vai acontecer isso. Se eu sou homem de Deus, vai acontecer aquilo. Se eu sou homem de Deus, o que Deus mostrou para mim vai acontecer. E quantos faz isso? Elias estava assim também. Quantos tem poder na mão? Quantos que tem poder na mão bate no peito? Eu faço o que eu quero e ninguém me para. Ninguém se mete no que eu faço. Eu faço o que eu quero. Elias estava exatamente vendo esse momento. Elias estava cheio da pompa. Elias estava achando que era melhor do que todo mundo. A ponto que um anjo fala assim, quando o terceiro homem sobe de joelho pedindo, o terceiro capitão sobe de joelho pedindo, implorando pela sua vida: não nos mate, poupe a nossa vida. E o anjo tem que dizer para ele: para Elias, não mate eles não, desce com eles, vai com eles. Olha o que o poder fez.
Olha o que o poder na mão de uma pessoa faz. Os homens subiram de joelho. O anjo teve que advertir Elias. E quantos homens chegam? E quando aqueles homens chegam lá, Elias fala: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Olha a situação. Aí Deus fala: chega, Elias, chega. Eu tenho que te tirar da terra. Eu preciso te arrebatar. Porque eu queria que você continuasse. Eu queria que você continuasse na terra fazendo o que eu te chamei. Mas eu vou ter que te tirar. Eu vou ter que te recolher. O redemoinho, você sabe que o redemoinho é 3 elementos: água, vento e fogo. E Elias estava, e Deus falou: eu vou ter que te tirar, Elias. Eu vou ter que te recolher. Aquele que fere será ferido, aquele que fere com espada será ferido. Alabaxore becanda alabai. Jesus falou isso para Pedro: Pedro, guarda a tua espada. Aquele que fere com espada será ferido. Guarda a tua espada. Quem lembra de Pedro? Pedro, ele dissipou a orelha de Malco. Depois a cabeça de Pedro foi cortada. Então Deus, nesta palavra, Ele manda a gente a tomar, nós pararmos e analisar o que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando, as nossas atitudes. Porque quem fere com espada será ferido. Quem trai será traído. Quem derruba será derrubado. Precisamos tomar a ciência disso. Elias era o profeta do fogo. Mas só que chegou um momento do seu ministério, ele batia no peito: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Se eu sou homem de Deus, que vai acontecer isso. Se eu sou homem de Deus, que vai acontecer aquilo. E quantos no nosso meio é assim? E quantos nesse tempo é assim? Aí acontece a morte prematura. O arrebatamento de Elias foi uma morte prematura. Deus queria que Elias tivesse uma morte igual de Eliseu, tranquila. Mas Elias estava se sentindo um homem, o tal, o bola da vez. Redemoinho, morte prematura. E nós vemos isso. Quando se acha o tal, só porque Deus usa? Quantos que se acha o bambambam? Quantos que se acha só porque tem um status? Quantos que se acha só porque fala em língua, profetiza, tem revelação? E Deus fala: não, desse jeito não pode continuar. Eu preciso fazer algo. Esse poder que Deus tinha dado para Elias era para ser bênção para as pessoas, mas ele estava usando como abuso. Ele estava usando o seu poder como abuso. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e acabe com vocês. E Deus não queria usar Elias desse jeito. Deus queria usar Elias como um profeta de advertência, como profeta de milagres, como profeta de conserto. E Elias estava assim. Deus queria tirar ele em paz da terra. Tem gente que você não consegue conversar com ele. Tem gente que você não consegue falar com ele porque qualquer coisa briga com você. Não é assim? Porque se acha o bambambam.
Você acha o tal? O que representa redemoinho? Morte prematura. É morte prematura por quê? É porque o redemoinho você não espera. De repente o redemoinho aconteceu. Redemoinho você não se espera onde vai começar. De repente ele começa perto de você. É morte prematura. De repente você vê um pregando no lugar. De repente você vê as notícias. Morreu fulano. Morreu tal pregador. Morreu tal pastor. Morreu tal cantor. Mas por que aconteceu? O ministério começou agora. Por que aconteceu isso? O ministério começou agora. Por que ele morreu? A mesma coisa nós estamos vivendo agora. Quantos estão morrendo prematuro? Quantos ministérios estão morrendo prematuros? Quantas chamadas? Quantos que a gente olhava e dizia, esse aí vai longe, de repente, o que aconteceu? Aconteceu um acidente, aconteceu uma situação, morte prematura. Nós vimos aí, lá para novembro do ano passado, nós ouvimos uma profecia de uma irmã em um determinado ministério, falando sobre esse vírus. Que esse vírus viria. E através desse vírus, dessa doença, que Deus iria recolher muitos dentro da casa dele. E nós vemos acontecer isso, não vimos acontecer isso. Nós estamos vendo acontecer isso. Mas por que o ministério estava indo bem? A obra era grande. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Deus sabe, Deus tem seus propósitos. Elias estava num ministério tão grande. Elias estava fazendo um ministério tão bonito. Mas chegou o momento, ele batia no seu peito: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma. Se eu sou homem de Deus, que aconteça isso. Se eu sou homem de Deus, que aconteça aquilo. E de repente, Deus fala para ele: Elias, eu vou te arrebatar. Elias, eu vou te tirar. Você não pode continuar. Você vai levantar um sucessor. E esse vai ter continuidade daquilo que eu coloquei para você fazer. Eu meditando nesta palavra, eu fico observando quantos ministérios que estavam indo bem, quantas chamadas que estavam indo bem. E aonde está agora? O que está acontecendo? É por isso que a palavra do Senhor falei. Você que está em pé, cuide para que não caia. Não se acha melhor do que ninguém, não. Não bata do peito dizendo que você é santo, não. Não se encha de si, não. Se esvazie de si, se encha de Deus. Se sinta que você precisa de Deus cada dia mais. Não olhe e diga assim: eu cheguei aqui, foi com o meu esforço. Não, você chegou onde você está, foi pela misericórdia de Deus. Não bata no peito dizendo que você é melhor do que ninguém, não. Não aponte o teu irmão, não aponte ninguém dizendo ele está errado, ela está errada, não.
Olhe para você primeiro. Porque aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos têm um ministério, todos têm uma chamada. Cabe você cuidar do teu chamado. Cabe eu cuidar do meu chamado, você cuidar do teu chamado. E olhar para dentro, e eu olhar para dentro de mim e dizer: Senhor, o que precisa melhorar em mim? E você olhar para dentro de você, o que precisa melhorar dentro de mim. Porque do jeito que está não dá. Do jeito que está não dá. Nós vemos Elias entra numa caverna, escondido. E ali, quando ele está ali, Deus fala assim: Deus falou em 4 formas de falar com ele. Deus veio num vento. Deus falou: eu não vou falar com ele com vento, porque ele também é vento. Ele, qualquer coisinha, ele vai fazer uma arruaça. Eu não vou falar assim com ele. Deus veio no fogo, mas Deus falou: eu não vou falar com ele no fogo, porque ele é fogo também. E fogo com fogo só vai dar fogo. Quantos são assim? Tem obreiros que você não pode nem falar com ele. Tem obreiros que você não pode nem chegar perto para corrigir. Porque é fogo. E você chega perto, chega com fogo, vai dar fogo. Vai queimar tudo. Quantos que obreiro você não pode chegar como vento? Porque ele é vento também. E vai espalhar tudo, vai dar... A situação vai piorar. Aí Deus veio no terremoto e Deus falou: eu não vou falar com ele com terremoto não. Senão eu vou matar ele. Porque senão eu vou brigar com ele. Eu não vou falar com ele no terremoto. Quantos obreiros é assim? Se você chegar nele de repente, o jeito que você chega, ele... Eu sou servo de Deus, mas não pode pisar no meu pé. Se pisar no meu pé, aí vai dar ruim. O velho homem vai ressuscitar. E Deus falou: vou falar com ele na brisa. A brisa é suave. Eu vou falar com ele na brisa. Ele vai ter que me entender o que eu tenho com ele. E Deus vem e fala com Elias na brisa. E o redemoinho revela a disciplina de Deus na vida de Elias. Quantos redemoinhos a gente vê passar muitas vezes em ministérios? Quantos redemoinhos passam em chamadas? Quantos redemoinhos passam em casas, em lares? O que está acontecendo nesse redemoinho? É que Deus está querendo colocar as coisas no lugar, que tem muita coisa fora. E Deus está com disciplina dizendo: ei, preste atenção. Olha para dentro de si mesmo. Não se acha o tal não. Não se acha melhor do que ninguém não. Porque aqui não tem ninguém perfeito. Nós só vamos atingir a perfeição quando nosso corpo for glorificado. Em um abrir e fechar de olho, nosso corpo será transformado em corpo de glória. Aí o que é corruptível vai se tornar incorruptível. Aí a perfeição vai acontecer. Mas enquanto nós estamos buscando a perfeição, então não adianta eu querer olhar para o irmão e dizer: o irmão está errado, sendo que eu não olho para mim dizendo que eu também estou errado. Porque muitas vezes eu fico olhando muito para o irmão dizendo que o irmão está errado, e de repente o redemoinho está dentro da minha casa. Mas o que está acontecendo? Deus está disciplinando. Deus está dizendo: ei, olha para dentro da tua casa primeiro. Olha para dentro da tua casa. Para de olhar lá fora e olha para dentro da tua casa e coloca as coisas no lugar. Tem coisa fora aí. Tem coisa no lugar errado. Tem coisa que não era para entrar dentro da tua casa. Aí você só nota quando o redemoinho levanta as coisas, coloca mostrar, trazer evidência o que está errado. Deus não queria levar ele assim não. Deus queria levar tranquilo. Mas Elias, ele teve que ser levado desse jeito. Por causa que
O redemoinho foi para isso. O redemoinho era um sinal de Deus dizendo assim: Elias, eu vou te levar e você vai ter que levantar outro. Você vai ter que levantar um sucessor. E aonde Elias passava, Elias passou em Betel. E veio os filhos dos profetas e falou para Eliseu: Eliseu, você sabe que o Senhor vai levar o teu Senhor? Você sabe? Você sabe disso? Tu sabes que o Senhor Jeová vai arrebatar o teu Senhor por cima da tua cabeça? Eliseu foi: eu sei. Porque Alabaxuri Andarabai, até as pessoas estavam vendo como estava. Só Elias não enxergava a situação que estava com ele. Quantos estão assim? Quantos de nós estamos assim? Eu fico me perguntando, eu fico vendo essa pandemia, e eu não questiono a pandemia. Eu não questiono essa pandemia, porque eu sei que tudo isso tem um propósito. E o propósito é para Deus corrigir a casa primeiro. A Bíblia fala que a correção vem dentro da casa primeiro. O juízo vai vir na casa. A gente fala assim: a pandemia foi por causa do carnaval. A pandemia foi daquilo que fizeram com Cristo. A pandemia foi por causa daquilo ali. A pandemia foi por causa disso, por causa daquilo. E a gente não esquece de olhar para dentro. E esquecemos que nós que temos culpa no cartório. A casa vai ser corrigida primeiro. A correção vai vir dentro da casa primeiro. E Deus falou que através dessa pandemia, através dessa situação, ia recolher muitos dentro da casa dele. E muitos têm sido recolhidos. E a gente fala: mas por que foi fulano? Por que foi ciclano? Deus sabe o que faz. Deus não quer que nenhuma alma se perca. Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. E Deus sabe por que Ele está levando alguns. Deus sabe por que está levando alguns dentro da casa. Porque Deus sabe que talvez lá na frente poderia dar algo errado. Deus sabe. Deus sabe a situação que Elias estava. E Deus falou: Elias, eu vou te arrebatar. Eu vou te arrebatar e você vai colocar um sucessor no teu lugar. E esse sucessor vai levar a obra. Vai continuar o teu ministério. Deus sabe o que está acontecendo. Essa pandemia tem consertado muito dentro da casa. Essa pandemia veio para chamar atenção para aqueles que estão dentro da casa. Aqueles que dizem que servem a Deus. As portas estavam abertas. Havia culto na igreja. E as pessoas arrumavam tanta desculpa. Tanta desculpa para ir na casa do Senhor. E aqueles que iam batiam no peito dizendo que era melhor do que os outros ainda. Um batendo no peito dizendo que eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que ciclano. Deus usa mais eu do que ele. Eu tenho mais dons do que ele. Eu sou melhor do que aquele que está lá fora. Aí nós vemos, se nós pararmos para olhar, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, está dizendo o meu povo. Está dizendo aquele que se diz povo dele. Aqueles que se diz servo dele. Aqueles que diz que faz a vontade dele. Que se chama pelo meu nome. Se orar. Então está dizendo que não está orando. Acha que está orando, mas não está orando. Se buscar a minha face, então não está buscando. E se está buscando da boca para fora. Que o Senhor Jesus, o próprio Deus falou: aquele povo está honrando com os lábios, mas o coração está longe de mim. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se orar, se buscar a minha face, se humilhar, está mostrando que está muita soberba aí.
Fala que é humilde, mas humilde não fala que é humilde. Humilde demonstra essa humildade. E Deus está só corrigindo. Se converter dos teus maus caminhos, olha só. Povo que diz ser dele, está andando em maus caminhos. Ah, mas eu estou na igreja. Ah, eu louvo, eu prego, eu canto, eu profetizo, eu faço isso, eu faço aquilo. E Deus manda dizer, se converter dos seus maus caminhos. Então, eu ouvirei dos céus, porque a tua oração não está subindo. Eu ouvirei dos céus. Aí eu vou perdoar o teu pecado primeiro. E sararei a tua terra. O redemoinho é uma morte prematura. Essa pandemia, e muitos que estão indo, muitas vezes que tinha mais vidas para frente, tinha chamada, tinha coisas para fazer na obra de Deus ainda, tinha promessas para fazer, tinha coisas para fazer, mas Deus fala, não, eu vou recolher. Deus está chamando a gente para um concerto. Deus está chamando eu para um concerto. Pastor Douglas, se conserta. E Deus está chamando você para um concerto. Ah, mas eu estou na igreja todo dia. Eu oro todo dia. Eu leio a Bíblia todo dia. Eu jejuo todo dia. Eu consagro todo dia. Mas como está você? Como está o teu eu? Está cheio de si? Ou você está cheio de Deus? Você está se achando melhor do que os outros? Ou você sente que você precisa mais de Deus? Ou você se sente o menor? Como nós estamos? Deus quer que todos os ministérios, a chamada se cumpra em cada um. Deus quer que o meu ministério se cumpra. Deus quer que a chamada que Ele tem na minha vida se cumpra. Mas vai depender de mim. Vai depender de você. Vai depender de como nós nos posicionamos diante de Deus. Não adianta eu bater no peito e eu falar que eu sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. O melhor aqui é Deus. A Bíblia fala que se não fosse as misericórdias do Senhor, nós seríamos já consumidos. Nós temos que entender que a misericórdia do Senhor que nos mantém de pé. É a misericórdia do Senhor que nos coloca de pé. É a misericórdia do Senhor que faz a gente sentir esse fôlego. Esse ar que nós respiramos. É a misericórdia dele. Você está de pé. Agradeça ao Senhor por você estar de pé. Não dê méritos a você. Dê méritos ao Senhor. Não honre você mesmo. Honre ao Senhor. Que muitos estão com egocentrismo. Eu posso mais do que fulano. Fulano tem que se consertar. Não. Olha para você. Olha para dentro de você nesta noite. Quando aquele capitão chegou naquele monte, homem de Deus, o rei manda te dizer, desce. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Quantos eu já ouvi fazer isso? Se eu sou homem de Deus, vai acontecer isso. Se eu sou homem de Deus, fulano vai morrer. Se eu sou homem de Deus, fulano vai ter um acidente. Se eu sou homem de Deus, vai acontecer aquilo. E quantos que falou isso? E onde estão hoje? Vamos medir o que nós falamos. A Bíblia fala que é melhor a gente ouvir do que falar. Nós temos que ser tardio em falar. Mas nós temos que estar atento para ouvir. Atente à palavra do Senhor. Vamos rever os nossos conceitos diante de Deus. Antes de nós falarmos de alguém, olha para dentro de você. Vamos olhar, eu preciso olhar para dentro de mim e você olhe para dentro de você. E quando você olhar para alguém, você fala, Senhor, tenha misericórdia. É uma alma. Levante. Abra os olhos dele espiritual.
mas que da tua boca não venha sair uma palavra contra aquela pessoa. Que da tua boca não venha sair uma palavra dizendo que você é melhor do que ninguém, porque você não é melhor do que ninguém. A Bíblia nos mostra que Deus nos olha como um todo. Deus está te olhando. E Deus está te observando. Ele quer que nós nos ajuntamos. Salmo 133 diz: vede quão bom e quão formoso é quando os irmãos se assentam para conviver juntos em união, no texto original. Nós falamos que temos união, mas você não consegue sentar ao lado do teu irmão. Nós falamos que tem união, mas se você anda na tua rua, o teu irmão que está do outro lado, você corta caminho para não passar perto dele. Nós não estamos vivendo o Evangelho. Não estamos vivendo o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é isso. Deus te deu a capacidade, Deus te deu dons, Deus te deu a autoridade. Não é para você apontar ninguém, é para você pegar na mão de alguém. Em vez de você apontar o dedo, levante, estenda as tuas mãos e pegue na mão de alguém, levanta para cima. Vamos embora. Vamos embora. Vamos junto. Pare de apontar. Não deixa que o teu ministério venha acabar tão cedo. Não deixe que a tua chamada acabe tão rápido. Em um piscar de olhos. Não deixa. Não permita que o redemoinho venha na tua casa. O redemoinho é morte prematura. Irabachore becandalabá. Talvez você esperava uma palavra de ânimo para você. Talvez você esperava uma palavra que Deus vai te dar uma chave de casa, Deus vai te dar uma chave de carro, que Deus vai abrir a porta para você. Deus mandou eu trazer uma palavra assim para você hoje. Primeiro, Deus quer que você se conserte. Primeiro, Deus quer que você reconheça que você não é nada, que eu não sou nada, que eu necessito do Senhor e que você necessita do Senhor. A bênção é consequência da obediência. Quantos obreiros não respeitam a sua liderança? Cuidado. Muitos pensam assim: o pastor vai acabar com o ministério. Não, quem acaba com o ministério de você é você mesmo. É a maneira que você se comporta. É a maneira que você se posiciona. Se você se posicionar da forma que Deus quer, não tem ninguém que vai acabar com o teu ministério, não tem ninguém que vai parar o teu ministério. Seja onde você for, o teu ministério vai continuar. Enquanto Deus quer, vai continuar. Mas se você não se posiciona da maneira que Deus quer, se você não sabe respeitar uma liderança, se você não sabe entender o momento de você abaixar a cabeça, se você não sabe entender o momento de você dizer: eu preciso voltar atrás, dar um passo atrás, eu preciso rever os meus conceitos, tenha certeza, o teu ministério está por um fio. Cuidado. 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 Talvez você recebeu uma profecia que Deus vai te levar para vários lugares. Mas zele pelo teu ministério, zele pela tua chamada. Nunca deixa a soberba tomar conta do teu coração. Nunca deixa a autoridade que Deus te deu subir para a tua cabeça. Nunca deixa os dons que Deus te deu subir para tua cabeça, subir pela tua cabeça. Nunca deixe isso acontecer. Porque se isso acontecer, eu tenho uma palavra para você.
a morte prematura vai chegar. E muitos vão dizer, mas Deus falou que ia fazer tanto isso com ele, mas ele já se foi, ela já se foi. É porque nós não entendemos que a nossa vida está nas mãos de Deus. É Deus que sustenta, é Deus que guarda. Não é méritos meu, não é méritos teu. Toma esta palavra, uma palavra de Deus para a tua vida. Essa palavra ela está vindo para mim, está vindo para você. Eu aqui, eu sou o canal. Eu não sou fonte. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou um canal para encher alguém. A fonte é Jesus. E eu sou como um cano ligado na fonte, que a água passa por mim e chega até você. Eu me molho e você se enche. Você que é ministro, você que é obreiro, nunca se sinta canal, nunca se sinta fonte, nunca se ache melhor do que ninguém. Saiba que você só é um canal para alimentar alguém. Saiba que você só é um canal para trazer alimento a alguém. Saiba que você só é um canal para encher alguém. Encher aquele que quer, sabe? Que aquele que quer vai até o canal, vai ter o canal. Então saiba que você é um canal. Nunca coloque que você é melhor do que ninguém. E rever os conceitos. Vamos tomar a postura de servo de Deus. Vamos tomar uma posição de cristãos. Que hoje a palavra crente está muito deturpada. Crente até o diabo é. Crente é aquele que crê. Vamos tomar uma posição de cristão. Seguidores de Cristo. De cristão. Vamos mudar os nossos conceitos. Vamos ser canal. Vamos entregar mais ao Senhor. E vamos pedir que o Senhor venha tirar a soberba de nós. Venha tirar o egocentrismo de nós. Venha tirar todo o ego. Toda a soberba. Que a soberba veio do adversário. Todo o ego. Joga por terra. Que o Espírito Santo venha trabalhar em nossas vidas. Que nós vamos ser cristãos de verdade. Que o mundo lá fora, as pessoas lá fora venham olhar em nós como espelhos. Não como pessoas que estão manchando a índole de Jesus que quando passou na terra. Não como pessoas que estão manchando o nome de Jesus. Mas que quando você vem andar nas ruas, as pessoas vêm olhar para você e dizer: lá vai um santo homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, lá vai um jovem de Deus, que não se corrompe, que não é avarento, que não é soberbo, uma pessoa diferente, uma pessoa que pega na mão e levanta, uma pessoa que não cobiça, uma pessoa que não cobiça a mulher do próximo, uma pessoa que não faz falcatrua. Ei, vamos tomar posição de cristão, vamos mudar, porque a correção, essa pandemia não vai passar, esse vírus vai continuar, vai vir a vacina, mas vai continuar. Daqui a um tempo nós vamos andar sem máscara. E olha lá se nós não andarmos sem máscara. Mas daqui a um tempo vai vir coisas piores. Tudo isso é para correção do servo do Senhor.
Porque Jesus está vindo buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Uma igreja imaculada. Uma igreja sem ruga. Uma igreja pura. Pura. Sem mágoa. Sem mácula. Uma igreja lavada. Purificada. Uma igreja que não aponta erro de ninguém, mas que chega e ajuda a pessoa. Uma igreja que não fala que a minha igreja é melhor do que a outra, porque a igreja não é placa. Igreja não é eu sozinho. Igreja é um ajuntamento de pessoas de tribo, línguas e nações. Deus não está vindo buscar placa. Deus está vindo buscar um povo, uma igreja, um ajuntamento de pessoas de tribo, línguas e nações. Isso vai formar a sua igreja. Igreja é um corpo. Igreja é o corpo de Cristo. E o corpo tem seus membros. O corpo, ele tem seus membros. Ele tem o braço, tem a mão, tem a perna e tem todos os seus membros. Então vamos ser igreja. Vamos cooperar uns com os outros. Parar com isso de você não pode visitar outra igreja, você não visita outra igreja. Você não visita outra congregação, outro trabalho. Ajudar o teu irmão, ajudar o ministério a crescer. Não. Mais uma rincha. Vamos parar com isso, gente. Jesus está voltando. Se nós não tomarmos essa posição, a morte prematura vai chegar. E muitos ministérios vão acabar. Muitos chamados vão acabar. Porque Deus te chamou é para fazer a diferença. Deus te chamou para fazer uma obra e uma obra com zelo. Vamos tomar essa posição. Vamos tomar esta palavra. E dizer, Senhor, eu preciso fazer algo para melhorar. Senhor, eu preciso ser igreja. Igreja é um preocupando com o outro. Igreja não é um apontando o outro, é um preocupando com o outro. Igreja é um curando a ferida do outro. Igreja é um sarando o outro. Seja igreja. Seja igreja. Seja cristão. Seja seguidor de Cristo. Antes de você fazer algo para alguém, pare, analise e fala, se fosse Jesus, o que ele faria? Aí você vai parar. Se você não sabe, vai para a Bíblia. Lê a Bíblia. Vê as atitudes de Jesus e fala, então eu vou ter as atitudes de Jesus. Tenha as atitudes de Jesus. Não seja como fariseus. Não seja como saduceus. Não seja como esses aí, não. Seja discípulo de Cristo. Seja seguidor de Cristo. E faça diferente na face da terra. Porque toda essa situação que está acontecendo, a Bíblia fala em Romanos, que a terra está gemendo com dores de parto, para que venha o amadurecimento dos servos do Senhor. A terra está gemendo com dores de parto para que a igreja venha a ser igreja. Que até hoje a igreja não está sendo igreja. Eu não estou falando de igreja templo, igreja denominação. Eu estou falando de igreja, ajuntamento de pessoas que estão num só propósito, num só objetivo, num só pensamento de levar o evangelho, de um cuidar do outro, de um alimentar o outro, de um curar o outro, de um ajudar o outro. Isso é igreja. O resto não é igreja. Vamos tomar uma posição diante de Deus. E Deus vai fazer coisas grandes na nossa vida. As pessoas vão olhar. As pessoas vão olhar e vão sentir desejo de estar junto conosco. As pessoas vão olhar e vão sentir desejo de estar juntamente conosco. As pessoas vão olhar e sentir desejo de andar conosco. As pessoas vão sentir desejo de estar junto. Eu preciso estar ali com eles, porque eles estão diferentes. Vamos mudar a nossa atitude.
E Deus possa te abençoar nesta noite. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. E ai de mim se eu não abrir a boca e falar. Eu honro o homem. Eu aprendi a honrar, eu sei honrar. Eu aprendi a obedecer, eu sei obedecer. Eu sei obedecer leis, eu sei obedecer normas. Eu aprendi, porque Jesus fala isso. Mas quando Deus manda uma palavra assim para falar, nós temos que falar. Que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Isso que está acontecendo é só uma correção da casa do Senhor. É o avivamento que está chegando no Brasil. Esse é o avivamento. Se nós não tomarmos oposição, a situação vai estreitar mais e mais. Porque nós precisamos entender que nós somos dependentes do Senhor. Nós necessitamos dele. E quem necessita faz a vontade dele. Quem necessita anda do jeito que ele quer. Faz o que ele quer. Obedece ele. E Deus vai fazer coisas grandes nas nossas vidas, na tua vida. Deus possa te abençoar. No nome de Jesus. Guarde esta palavra do teu coração. Vamos colocar em prática. Porque a palavra do Senhor fala que aquele que ouve as minhas palavras e pratica será semelhante ao homem prudente que edificou a tua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e veio os rios, e os ventos, e bateu contra a casa, e ela não foi derrubada. Mas não adianta nada se ouvir essas palavras e não colocar em prática. Vai ser semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, veio os rios, veio os ventos e bateu contra a casa e ela foi destruída. Então vamos colocar esta palavra em prática. Vamos dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor mais e mais. Que o Senhor olhe para nós e venha nos mostrar o que nós precisamos melhorar. Nós precisamos viver, nós precisamos ser igreja. Nós precisamos viver o reino de Deus. O reino de Deus é ser daqui. Ser daqui é colocar as coisas em ordem, é justiça. Colocar as coisas em ordem. A gente não aceitar a pessoa ser oprimida. A gente livrar a pessoa do opressor. A gente chegar numa casa, colocar a casa em ordem, ajudar a casa a ser em ordem, não acabar de derrubar, mas colocar em ordem. Reino, justiça, ser daqui. Reino é justiça, é ser daqui, é colocar as coisas em ordem. E Deus nos chamou para colocar as coisas em ordem. Restaurar o casamento, restaurar a família, edificar casas. Edificar vidas, transformar lares. Se for possível você se doar e ajudar pessoas. E Deus vai fazer coisas grandes. No nome de Jesus, que Deus abençoe você. Fique com esta palavra. Que Deus possa lhe abençoar de uma maneira poderosa. Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos clamar a Ele. Senhor Deus e Pai, que estamos diante da Tua presença. Ó Pai, clamamos por Ti, Senhor, nesta noite. Senhor, Tu sabes o quanto somos falhos. Senhor, Tu sabes o quanto necessitamos de Ti, Deus. Necessitamos da Tua presença. Necessitamos do Teu trabalhar, do Teu agir. Perdoa nossas falhas, Senhor. Nos ajuda a melhorar, Pai. Nós precisamos ser cristãos. Precisamos ser servos do Senhor. Precisamos ser seguidores de Cristo. Precisamos andar conforme o Senhor quer, conforme o Senhor andou. Precisamos ter as mesmas atitudes que o Senhor teve. Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos entender que nós não somos melhores que ninguém.
Não é porque eu tenho uma casa própria, não é porque eu tenho mais dinheiro do que o outro, não é porque eu tenho uma profissão boa, não é porque eu tenho melhores estudos, não é porque o Senhor me usa mais, não é porque eu tenho mais dons do que o outro, que eu tenho que ser melhor do que ninguém. A tua palavra diz que nós precisamos chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Nos ajuda a melhorar, Pai. Nos ajuda a aprender a ser mais unidos. Nos ajuda a jogar por terra essa divisão que há nas denominações. Um achando que é melhor do que o outro. Nos ajuda a melhorar. Porque isso não vai levar a nada. Desse jeito não vai ter céu. Desse jeito não vai ter céu. Porque no céu não há divisões. No céu não há divisões. A divisão veio pelo adversário. E o adversário tem semeado na cabeça de muitos isso. E nós temos denominações, uma separada da outra. Nós temos denominações, uma que não vai na outra, que não concorda com a outra, que isso aqui não. Joga por terra esse demônio. Joga por terra essa mentalidade do inimigo, essa semente que o inimigo implantou na cabeça de muitos. Joga por terra. Que nós possamos entender o que o Senhor quer fazer. Que a tua palavra nos diz que em Cristo não há judeu, não há grego, não há mulher, não há homem, não há nada, porque todos são em Cristo uma só pessoa. Em Cristo não há acepção de pessoas. Em Cristo não tem denominações separadas, mas é uma igreja só. Uma respeitando a outra. Senhor, nos ajude a melhorar. Nos ajude a ser melhor. Trabalhe em nossas vidas. Trabalhe em nossos corações. Nós entendemos o porquê desta pandemia. Nós entendemos o porquê dessa diversidade que a nação está passando, que o mundo está passando. É para que nós possamos entrar num só pensamento. É que nós possamos entender que só o Senhor pode mudar isso. E nós precisamos entender que não há ninguém melhor do que o outro. Essa pandemia veio para nivelar. Porque muitos andavam com o nariz em pé, achando que é melhor do que o outro. Mas essa pandemia veio mostrar que não há ninguém melhor do que o outro. Que todos necessitam do Senhor. Que todos dependem do Senhor. Que todos precisam da tua presença. Que todos precisam da tua graça, da tua misericórdia. Então o Espírito Santo de Deus trabalha em corações. Que a partir de hoje coisas venham mudar. Que a partir de hoje milagres venham acontecer, Pai. Porque há quanto tempo nós nos vemos paralítico andar? Há quanto tempo não vemos cego enxergar? Há quanto tempo não vemos surdo ouvir, mudo falar, milagres acontecer? É porque nós precisamos mudar. Precisamos tomar posição diante do Senhor. Perdoa nossas falhas, Senhor. Que nós viver, Senhor, verdadeiramente o Teu Evangelho. Que nós possamos viver verdadeiramente, Senhor, a Tua palavra, vem o Teu reino. Ó Senhor, faça a Tua vontade sobre as nossas vidas. É o que nós pedimos, ó Pai. Nos guarda, livra de todo mal. Cobre os Teus servos com Teu sangue, livrando, Senhor, dessa pandemia. Nos transforma, nos muda, nos restaura, Senhor. É o que nós pedimos nesta noite e entregamos tudo nas Tuas mãos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa te abençoar nesta noite. Que Deus possa te dar vitória. Que Deus possa te revestir de graça, de poder, de unção. Que o Espírito Santo possa pairar na tua casa, te livrando, te abençoando, restaurando vidas, no nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar no nome de Jesus, amém? Deus abençoe a cada um.